Salve galera, como é que vocês estão? Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta da Kelly, que faz parte do nosso grupo. Ela me fez uma pergunta e ao mesmo tempo uma sugestão pelo Instagram, e me perguntou sobre a possibilidade de uso do Max Turbo com uma nova, na verdade não tão nova assim, mas com uma nova função que existe no Profit Chart, que é poder colorir a grade de cotação de acordo com a nossa regra. No nosso caso, a gente vai estar falando de Max Turbo. Ou seja, quando o Max Turbo estiver verde aqui, eu quero que esteja verde lá na grade de cotação. E quando estiver vermelho, quando meu turbo no diário estiver vermelho, vai ser a mesma coisa. E aí, somente olhando para a grade de cotações, eu vou saber exatamente quais são os ativos que estão com o turbo para cima e quais são os ativos que estão com o turbo para baixo. Tá? A gente vai fazer isso agora. Só que antes eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer isso de uma forma muito mais completa do que simplesmente tirar a regra de coloração lá dentro da grade de cotações. E a gente vai definir primeiro, a gente quer saber o seguinte: quais são os papéis que estão com tendência de alta e quais são os papéis que estão com a tendência de baixa. Então a gente vai começar passo a passo até chegar na solução do problema que a Kelly apresentou, né, para responder a pergunta da Kelly, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu Profit Chart aqui e vou abrir, deixa eu passar para cá, e vou abrir aqui a grade de cotações, para já deixar tudo prontinho aqui. Vou colocar como topo, puxa para cá. E a primeira parte, essa vai ser a segunda parte, vai se fazer a coloração do turbo dentro disso aqui. Então vai ficar, a ideia qual é? Deixar verde aqui para nós, tá? Tudo que tiver aqui está por setor, a gente vai colocar todos os ativos aqui. Tá. A gente vai colocar verde o que estiver verde no turbo e vermelho o que estiver vermelho no turbo. Já vou mostrar já como isso vai funcionar. Só que antes disso eu quero preparar aqui uma lista de ativos, de papéis que estejam em tendência de alta para que a gente possa operar em swing trade. Se a gente for fazer se a gente for fazer day trade, vamos operar, ou mesmo para quem quer fazer swing no lado vendido, basta pegar essa regra que eu vou ensinar para vocês agora desde o início, passo a passo de como fazer isso, tá? E inverter os sinais do que for maior, né? Do que for maior, a gente inverte para o sinal de menor. Só isso, tá? Então, eu vou fazer para compra, e quem quiser fazer para venda, tá? Tipo, eu vou ter aqui, por exemplo, eu vou ter compra e vou ter venda aqui na minha grade. Então, primeira coisa, eu vou filtrar todos os papéis, feito? Então, eu vou puxar para isso aqui, eu vou puxar aqui em estratégias, tá? E vou em screening, que nada mais é do que filtro, né? A gente vai filtrar as ações. Deixa eu botar no topo também para não atrapalhar. E vou puxar para baixo. Aqui. Perdão, aqui para o lado. Feito? Beleza. Agora eu tenho que definir o seguinte: o que eu preciso saber? Se eu quero saber quais são as ações que estão em alta, quais são as ações que estão em baixa, e eu vou fazer um filtro para isso, deixa eu deixar isso aqui bem assim, pelo menos por enquanto. Eu preciso definir o que eu considero, para mim, né, o que é viável, o que eu posso chamar de uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Como é que eu vou definir isso para estar colocando dentro de uma regra de uma maneira simples, para que a gente consiga ter essa definição? Cadê meu point fixo aqui? Ficou aqui atrás, escondidinho. Rapaz, esse negócio não vai funcionar, hein? Vou botar no cantinho aqui. Vou botar aqui, só para eu conseguir desenhar para vocês aqui, tá?
eu tenho que ter isso em mente antes de começar a criar a regra, né? Eu tenho que saber o que eu quero, onde é que eu quero chegar, porque senão eu não vou começar a fazer uma regra sem saber qual é o meu objetivo. Então, basicamente, o que eu considero como tendência de alta? Eu tenho a minha média móvel, vamos botar aqui, a minha média móvel de 200. Então, o primeiro passo qual é? Eu quero que todos os fechamentos estejam acima da minha média móvel de 200. Ela esteja acima, não importa se está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Eu quero que ela esteja acima da minha média móvel de 200. A simples, tá? Aritmética. Tudo que eu for fazer aqui são com as regras aritméticas. Eu não vou estar usando regra exponencial ou qualquer coisa, né, fantasiada. Vai ser simplesmente a simples. Segundo passo. Aqui eu já tenho, mas é muito abrangente. Eu quero que ela esteja acima de uma outra média, que seria uma média intermediária, que pode ser, por exemplo, aí uma média móvel de 80, de 50 períodos. Eu vou estar usando aí a média móvel, por exemplo, de 80 períodos aqui, para demonstração, tá? E quero também que esteja, eu também vou adicionar aqui uma média mais curta, tá? Que vai ser a minha média, deixa eu pintar essa aqui de outra cor, pode ser vermelho mesmo, não faz diferença, tá? A minha média mais curta, que pode ser aqui a média de 20 períodos. Eu basicamente, o que eu preciso saber? Eu tenho que ter a minha média de 20, a minha média de 80, maior do que a minha média de 80, e a minha média de 20 maior do que a minha média de 80, tá? Então essa aqui vai estar maior do que essa e essa vai estar maior que essa. Então a média de 200, a média de 80 vai ser maior que a média de 200 e a média de 20 também vai ser maior do que a média de 80. Então aí eu já tenho três regras para serem inseridas, tá certo? Ou duas, na verdade, né? E basicamente outra coisa que eu quero saber aqui, que vai ser interessante para mim. Eu vou querer que essa média de 20 períodos, quando ela chegar aqui nesse ponto aqui, eu quero que ela comece a fazer isso aqui, ó, apontar para cima. Tá? Para mostrar o quê? Que ela está tendo uma tendênciazinha, que ela está ganhando força para ir para cima. Então eu vou querer que essa média de 20, tá? Que eu vou estar colocando aqui como período sendo de hoje, que é essa aqui, tá? Que é a média, deixa eu botar amarelo agora, que é a média de hoje, que ela seja maior do que a média de 20. Digamos que a média de 20 começou aqui e tal, foi subindo. Ela, na verdade, menor um pouquinho, tá? E a média de 20 de ontem está aqui, ó. Então essa média de 20 períodos, não é nem que ela vai ser maior, ela vai ser maior do que a média de 20 de ontem, tá? Que é essa aqui, ó. As duas são média de 20. Só que hoje a cotação dela aqui, o preço dela, digamos que hoje aqui ela está 70, tá? Digamos que hoje, só para vocês terem uma noção aqui, digamos que hoje a minha média está 70. Ontem ela teria que estar pelo menos 69,99, 69,98, 69,95. É simples, vocês vão ver. Vamos lá agora. Então eu vou começar com o meu screening. Por que isso? Lembre-se, eu quero definir agora quais são os ativos que estão em tendência de alta. Eu vou traçar a média de 200, eu vou olhar para a média de 200 nesse nível. Eu vou querer a 80 acima, eu vou olhar um pouquinho mais acima. Aí eu vou botar de 20, eu vou olhar acima. Então eu vou começar a fazer isso aqui, olhar assim. Se tiver ao contrário, eu estiver misturado, não vai funcionar. Então 200, 80, 200, 80 e 20, tá? Fazendo pirâmide. Vamos lá. Eu puxei meu screening, eu vou aqui nessa engrenagemzinha aqui e vou criar uma nova regra. Vou botar aqui, vou botar teste 1. Teste underline. Eu já defini o que eu quero, né? Então eu quero o quê? Que a minha média móvel
Eu poderia simplesmente escrever aqui, mas para quem não sabe, é só clicar nesse negocinho branco aqui. Meu indicador. A minha média, é só escrever aqui dentro, média, que ela já vai aparecer lá. Pode deixar essa close mesmo aqui a 200 mesmo, não tem problema. Tá? A minha média, a 200 vai ser o topo do coisa. A minha média, primeira parte, a minha média de 80. Seja maior ou igual, de preferência maior, tá? Eu vou até botar maior aqui. Maior do que a minha média de 200. Vocês vão ficar de boca aberta, ó. Olhem bem isso, depois vocês podem copiar a regra, tá? E repassar para o prof de vocês. Vocês vão ficar de boca aberta com o que vocês vão ver agora. Como vocês vão conseguir pegar de um monte de ação somente as ações que estão em tendência de alta, ou somente as que estão em tendência de baixa. Coloquem na cabeça de vocês, existe a lateralização dentro de um certo período de tempo, tá? Às vezes você olha lá o gráfico diário, tá lateralizado, mas a ação sempre vai ser ou alta ou baixa, ou para cima ou para baixo, não existe meio termo seria a lateralização, mas dependendo do tempo gráfico que vocês forem olhar, vocês sempre vão ter ou para cima ou para baixo, tá? Então a minha média de 80, ela vai estar maior que minha média de 200. Beleza? Vamos fazer aqui nesse sinalzinho de mais uma regra. Qual é a outra regra? Deixa eu copiar isso aqui de novo. Eu quero que a minha média de 20, lembra que eu mostrei lá para vocês, esteja maior do que a minha média de 80. Tá? Não foi isso que eu mostrei para vocês lá? 200, a 80 e a 20. Então a 80 tem que estar maior que a 200 e a 20 tem que estar maior que a 80. Tá aqui, ó. A 80 tem que estar maior que a 200 e a 20 tem que estar maior que a 80. Feito? Qual é a outra parte da regra que eu falei para vocês? Que a média de 20 esteja apontando para cima. Para que ela esteja apontando para cima, ela precisa estar no mínimo maior do que a média de 20 de ontem. Porque a média de 20 são 20 períodos, são 20 candles. Indiferentemente do tempo gráfico que você está usando, são 20 períodos. Cada período é um candle, tá? Então eu preciso que a de hoje esteja maior do que a de ontem. Ou que a de hoje esteja maior do que 2 dias atrás, do que 5 dias atrás, do que 10 dias atrás. Vocês podem definir o período que vocês quiserem. Então eu vou pegar aqui a minha média de 20. Ela tem que estar maior, de novo, que minha média de 20. Mas se eu botar, peraí, se eu botar a média de 20 maior que a média de 20, ela vai estar, não vai funcionar, porque, pô, né? O que eu quero? Sempre que eu coloco aqui do jeito que está aqui, eu estou falando a minha média de 20 atual. Quando eu quero falar de um período anterior, eu vou abrir um colchetes aqui e vou colocar, eu quero ter quantos períodos? No meu caso, eu quero um dia. Poderia ser, por exemplo, 10 dias e fechar colchetes. Tá? Ah, não, eu quero até 3 dias e vou fechar colchetes, tá? Então, basicamente, é isso. Então, aqui o meu período aqui é 0, não preciso colocar 0 aqui. Opa, perdão, meu período é 1, que é o período anterior. Então, aqui eu estou dizendo que a média de hoje, que é a atual, ela tem que estar maior do que a média anterior, que é do período anterior, que é do candle anterior. No diário, no caso do candle de hoje, o candle anterior seria o candle de ontem. Combinado? Feito isso, eu tenho agora 3 partes da regra criada. Salvei. Coloquei aqui intervalo de 1 dia e vou colocar em aplicar. E agora eu começo a ter todos os ativos, os papéis que obedecem à minha regra. Eu vou falar para vocês que, pelo menos em tese, qualquer um desses papéis que eu clicar aqui e mostrar para vocês no gráfico, ele vai estar em tendência de alta no gráfico diário. Vamos ver? Vou passar para cá.
Por enquanto eu vou deixar minha grade de cotação do outro lado. Deixa eu tirar esse chart aqui que eu vou mostrar nesse outro aqui que vai ficar maior. Deixa eu apertar isso aqui. Eu só preciso ver essa primeira parte aqui, só isso. E vou passar para cá, que é só para ficar fácil de ver. Agro 3, está vermelhinho lá. Vamos ver se ele está em alta. O que vocês acham? Tendência de alta. Acima da minha média de 200, acima da minha média de 80, com a minha média de 20 maior do que a média de 20 de ontem. Tá? Alpa 4, está em tendência de alta? Está em tendência de alta. Qualquer uma dessas aqui vai ter tendência de alta. Está em tendência de alta? Está em tendência de alta. Está acima da média de 200. Olha a média de 20 como aponta para cima. Olha aqui a média de 20 como vai subindo. Tá? E olha só. Tendência de alta. Arezo está em tendência de alta? Está em tendência de alta. E qualquer uma delas que eu for fazer aqui, posso pegar qualquer coisa que eu quiser aqui, aleatório, eu vou estar em tendência de alta. Não faz a menor diferença de qual ação. Olha como ela lateralizou, mas a minha tendência é de alta. É uma tendência de alta. Tá? Olha, aqui ficou lateral, mas estava abaixo da média de 200, então não ia nem aparecer para mim isso aqui. E a partir do momento que ela apareceu aqui, parece que faz um pullback em Sambi. Ó, parece que faz um pullback, mas está em tendência de alta. Natura está em tendência de alta. Está em tendência de alta. Então aqui eu já consegui separar o joio do trigo. O que está para cima e o que está para baixo. Se eu for fazer day trade, eu posso querer usar os dois lados. As que estão para baixo e as que estão para cima. E aí eu vou dar prioridade nos sinais de compra, no intradiário, no intraday, para day trade, nas ações que estiverem em tendência no diário de alta. E vou dar prioridade de venda, vou optar por venda, nas ações em day trade, né? Nas ações que no gráfico diário estão em tendência de baixa. E aí eu já consegui, desculpa, aumentar, acho que vou ter que parar para pegar uma água, que esqueci de botar uma água aqui do meu lado. Eu já consegui aumentar em muito a minha probabilidade. Eu já consegui rachar isso meio a meio. A parte que está para cima e a parte que está para baixo. Então já fica mais difícil de me enganar. Então eu vou criar agora uma nova lista, tá? Eu vou fazer uma lista dentro desse aqui chamada, por exemplo, comprados, tá? Que eu vou saber a tendência de alta. Eu vou mostrar para vocês como faz a lista agora. Me dá só um segundo, eu vou tomar uma água e já volto aí. Bom, foi o segundo mesmo, vamos embora. Feito isso. Agora, vamos pegar nosso screening de novo. A gente já vai chegar nessa parte da coloração da Kelly, tá? Eu estou só preparando, estou organizando a casa primeiro, separando o joio do trigo, para a hora que a gente colocar, que a hora que a gente responder a pergunta da Kelly, a gente ter ações que estão a nosso favor, ou a compra, ou na venda, mas a gente tem isso nitidamente separado, tá? Agora é o seguinte, então todas as ações que estão aqui, nessa grade aqui, eu sei que estão em tendência de alta. Se são boas, se são ruins, são outros filtros que a gente pode estar usando. Por exemplo, eu vou estar usando aqui, por exemplo, olha só, o KS 438, o Cabral 712, eu posso, por exemplo, usar um filtro aqui, tá? Ou, por exemplo, aqui, ó, VEG 84, digamos que eu queira, nessa mesma aqui, eu quero, não, Ronaldo, para swing trade, eu não tenho tanta grana assim, eu tenho, digamos, 10 mil reais, então se eu comprar VEG a 84, eu vou estar colocando 100% em apenas uma ação. Então eu quero ações aqui que estejam no máximo a 25 reais. Então eu vou simplesmente pegar aqui essa parte aqui, crio uma nova fase do meu filtro aqui, uma nova regra, dizendo que o fechamento tem que ser menor ou igual a 25 reais. E vou aplicar aqui. E aí vocês vão ver que na cotação eu não vou ter nenhuma regra aqui, né? Perdão, nenhum papel aqui que tenha o preço acima de 25 reais. Então eu tenho aqui todos eles abaixo de 25 reais que estão em tendência de alta. Ou dizer, não, cara, eu não me importo muito se está 80, se está 50, se está 70, eu não quero pegar ação de 4 reais, 5 reais, 10 reais.
Então eu vou colocar o contrário. Ou que esteja entre o preço tal e o preço tal, mínimo de R$10, o máximo de R$20. Eu quero todos os papéis em tendência de alta entre R$10 e R$20. E aí a gente vai criando dentro do próprio filtro aqui, ó, nessa lista de ativos, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só eliminar isso aqui para a gente voltar lá onde a gente estava. O intuito agora é mostrar, na verdade, ó, tá? Salvei, apliquei. Ai, dor nas costas, rapaz, então ficar sentado, eu acho. Feito. Então a gente já sabe que nesse nosso filtro a gente tem todas as ações com tendência de alta. Como é que a gente vai trabalhar em cima agora disso aqui? Como é que eu vou pegar isso aqui agora e passar lá para a minha grade de cotações? Eu vou criar uma lista de ativos, tá? Então eu vou clicar com o botão direito, eu vou lá em criar lista de ativos, vou clicar aqui a partir da grade, nova grade de cotações default, tá? E vou criar uma lista de ativos, vou botar aqui tendência, vou botar tem de alta. Pronto, eu já sei que são tendências de alta. Feito. Agora eu vou fazer essa mesma regra aqui, tá? Invertida. Eu posso pegar essa mesma regra aqui. Eu achei que tinha como duplicar aqui essa porra, mas não parece que não tem não. Deixa eu ver aqui. Não. Eu vou mexer aqui só para vocês verem. Vamos botar aqui, por exemplo, tendência de baixa. Eu só vou inverter os sinais aqui. Tá? E vou criar uma nova lista. Salvei. Quando eu aplicar, vocês vão ver que esses papéis vão mudar. Pouca coisa, né? Até interessante, porque dependendo no momento que vocês forem fazer isso, dependendo da velocidade, da conexão que vocês estão aí com a corretora, com a analógica, sei lá, ou do computador de vocês, ou da velocidade da internet de vocês, pode ser que leve um tempinho até carregar, e pode ser que umas mais rápidas e outras mais baixas. Aqui eu tenho ações, então, em tendência de baixa. Elas estão aparecendo poucas, porque na verdade eu já tinha feito um pré-filtro, que eu até mostrei no grupo como fazer, tanto mostrei nas lives, como mostrei também, o pessoal do workshop também sabe disso, tá? Foi colocado no workshop, que é o filtro pelo volume e o filtro que é para a gente saber a liquidez e o número de negócio diário, e inclusive o filtro de volatilidade, que é para a gente saber quais são as ações que têm liquidez e que andam, porque não adianta você comprar uma ação, por exemplo, que costuma dar aí 4, 5 centavos, 6 centavos por dia, que se vai entrar para day trade nela, você vai ficar agarrado, provavelmente. Pode ser que dê sorte, de repente ela estoure, mas, né? Então, basicamente isso. Mas só para saber, eu vou criar aqui novamente uma lista e essa lista vai ser minha tendência de baixa. Só isso, tá? Só para demonstração. Perfeito. Beleza. Por enquanto eu não preciso mais do meu filtro, jogo ele para lá. E agora a gente vai para a grade de cotação. Dentro dessa grade de cotação, aqui na parte de baixo, tem esse maisinho aqui, eu vou criar uma nova grade de cotação, chamada assim, ó. Posso botar lá, tendência de alta, tá? Isso aqui é uma coisa que normalmente eu faço no final de semana, sábado, domingo. Eu vejo como é que elas estão se comportando, porque vai ter umas que estão em tendência de alta que de repente perderam a tendência, vai ter umas que estão em tendência de baixa, tá? Mas já passaram para a tendência de alta, ou seja, essa lista na semana que vem, principalmente dependendo da movimentação da nossa bolsa, né? Elas podem ter mudado, podem ter ganho força e já estarem atendendo os meus parâmetros, né? As minhas requisições, tá? Então eu fui lá no mais, criei uma nova grade de cotação. Essa grade de cotação ela não vai ser vazia, ela vai ser uma grade de cotação a partir de uma lista, que é a lista que nós acabamos de criar. Eu venho aqui na minha lista de listas, tá? Ó, e vou procurar lá tendência de alta. E agora eu vou fazer uma grade de cotação, onde ela vai estar todos os papéis aqui, tá? Ó, todos os papéis que estavam lá em tendência de alta. Deixa eu colocar aqui, ó, em ordem alfabética, tá? Se eu criar uma nova aba aqui, chamada tendência de baixa,
a partir de uma lista que vai ser minha lista de tendência de baixa, eu vou ter todos os meus papéis que estão para venda, tá? Que estão com tendência de baixa, com tendência de queda. Combinado? Feito isso, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar na tendência de alta. Agora a gente vai responder a parte que é a pergunta da Kelly, a sugestão da Kelly, que é dentro disso aqui, para que ela me pediu o seguinte, para que não precisasse ficar olhando o alerta ficar disparando o tempo todo, aquele negócio todo. Então você coloca aqui. Então basicamente, o que eu vou fazer? Nessa parte da grade de cotações aqui em cima, vocês estão vendo aqui, ó, ativo, carteira, indicadores, regra de coloração. Nós vamos inserir a regra de coloração, só um segundo. Nós vamos inserir a regra de coloração aqui na mesma maneira que a gente insere no gráfico, no nosso histograma, tá? Simples assim. Eu vou lá em regra de coloração, vou até tirar aqui que eu já tenho um aqui. Vou colocar em mais, vou procurar a minha regra de coloração aqui, Z, tá? E vou procurar aqui o que? Max Turbo Tendência. E vou inserir. Simples assim. E aí vocês conseguem ver como já começou a pintar de verde e de vermelho. Porém, da maneira como está aqui, fica difícil de a gente visualizar, porque está tudo, como eu tenho verde e tenho vermelho, fica tudo meio difícil. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar com o botão direito, vamos lá em propriedade, ó, da grade de cotação, e a gente vai fazer umas mudanças aqui nas cores. Tá tudo no automático, que é o padrão do Profit. Nós vamos pegar a cor 1 e a cor 2 do fundo e vamos mudar isso aqui para branco. Branco, branco. Quando eu mudar isso aqui para branco, eu vou clicar OK, depois a gente volta aqui, mas só para vocês verem como ficou. Já começa, você já está vendo onde é que estão as cores, né? Ó, esse parece um verdinho claro, mas só que as letrinhas tá ruim de ver. Então eu vou voltar lá. Eu vou lá em cores novamente. No padrão que é branco, que não vai rolar, que é branco não, perdão, que está no automático, eu vou colocar como preto. No alto eu vou botar um azul escuro, que é para conseguir enxergar em cima do branco. Na cor neutra eu vou deixar preto também. E na cor de baixo eu vou colocar aí marrom. Só para facilitar a visualização. Pronto. Tá feito. Agora eu sei o seguinte: todos os ativos dessa lista chamada tendência de alta, eles estão em tendência de alta. Todos os ativos que estiverem na tendência de alta em vermelho, eu sei que meu turbo vai estar, no gráfico diário, vai estar caindo, vai estar para baixo, vai estar vermelho. E eu sei que toda essa parte, que deveria ser verde, que ficou um verdinho aqui meio minguado, né? Tá? Na parte verde, meu turbo vai estar para cima. Vamos lá ver? Vamos checar. Passa ele para cá. Agro, meu turbo vai estar como em agro? Vermelho. Apesar da tendência de agro ser de alta, meu turbo vai estar vermelho. Vamos olhar? Agro, tendência de alta, meu turbo. Deixa eu vou até aumentar o turbo aqui para vocês. Não vou ter como aumentar não, porque tem coisa assim. Ó, turbo vermelho. Próximo, Alpa, tendência de alta, turbo vermelho. E assim por diante, tá? Qualquer um, não faz diferença. A Fleury vai estar tendência de alta, turbo para cima. Feito? Tá lá, ó, tá dando sinal inclusive. Feito? Tendência de alta, atendendo todas as minhas requisições, tá? Tendência de alta, turbo, dando sinal verde. Agora, Ronaldo, ao invés de querer, por exemplo, somente os que estão com turbo verde, eu queria então, vamos colocar aí, os que estão dando sinais hoje, para facilitar aí no final do dia fazer as minhas entradas para swing trade. Beleza. A gente só vai ter que fazer o seguinte, mudar a regra. Então, nós, em vez do tendência, nós vamos ao que? A regra, que são as regras que dá sinal. Que são o Z15, o Z60, o
diário, o destaque, qualquer uma dessas regras que dá sinal no turbo. Eu vou escolher aqui o Z15, que é o que eu particularmente uso, mas não faz diferença, tá? Caramba, errei a regra. Perdão, é aqui. Vamos lá, apertei o Z, vou direto no meu Z15, tá lá o meu Z15. Agora vocês vão ver o seguinte: se tiver alguma aqui dando sinal, ela vai ficar com a listinha amarela. Vamos lá ver? Feito. BRAP 4 está me dando sinal de compra ou está me dando sinal de venda no diário? Vamos ver? BRAP 4, diário, tendência de alta, bingo, sinal no diário. Quem mais? Cirela está me dando sinal também no diário. Sinal diário de Cirela. Quem mais está me dando sinal no diário? Fleury está me dando sinal no diário. Estão vendo como isso facilita, cara? Ó. Mas qual é a grande beleza? Não é você simplesmente pegar a regra de coloração e pum, jogar lá de qualquer jeito. Não, você tem que primeiro organizar a casa, fazer toda a estrutura. Por quê? Eu fiz o que primeiro? Eu fiz o filtro sabendo exatamente quais são as ações que estão em sinal de alta e sinal de baixa. Olha que interessante, CSN está dando o que? Sinal de baixa no turbo. Mas é venda? Não, por quê? Olha a minha tendência, ele não está na minha lista de tendência de alta. Então CSN está subindo. E o turbo está fazendo o quê? O turbo está caindo. Mas não é venda, porque eu tenho uma ação aqui forte em tendência de alta. Enquanto eu não tiver essa tendência mudando, eu não vou fazer entrada para venda. Enquanto o meu turbo não for para cima, eu não vou fazer entrada na compra. E aí, olha só quanta coisa eu já tiro dos meus ombros, né? Que eu não preciso ficar me preocupando em fazer a entrada errada. Porque quando eu tenho uma tendência de alta e eu tenho meu turbo para cima, olha só, onde ele sobe aqui, 22%, a gente já está exagerando lá em cima, 26%. Eu tenho fechamento do meu turbo aqui com sinal, olha aqui, 5, 6%. Tá? Ó, eu tenho meu turbo aqui com sinal de um dia para o outro gap, 10%. Eu tenho meu turbo aqui, ele até cai um pouquinho, até vou mostrar depois para vocês como é que a gente evita essa situação aqui. Ele cai alguns dias, mas em seguida, aí, coisa de 10 dias, 11 dias, ele me dá 10%. Por quê? Eu estou pegando um papel em tendência de alta e pegando os sinais do Max Turbo a favor da correnteza, a favor da tendência, o que vai facilitar muito mais. Tá? E isso pode ser feito para qualquer tipo de regra. Eu quero que a média 9 esteja acima da média de 21. Eu quero que a média 10 esteja acima da média 20. Não faz diferença, tá? Eu quero que o fechamento esteja acima do high low de 4, acima do high low de 50, de 200, de 300, de 500, de 1000. Desculpem, não faz diferença. Então, de uma maneira bem simples, a gente consegue ver. Agora vamos ver a nossa tendência de baixa, tá? Vamos lá na nossa grade de cotação. Vamos pegar lá onde a gente fez. A gente pegou os papéis com tendência de baixa. Vamos ver se a MAR está em tendência de baixa. Está ou não está em tendência de baixa? Até que me prove ao contrário, eu não quero saber de comprar a MAR. Eu quero saber de vender. Assim que ela me dá um sinal legal de venda, eu quero saber de vender. VI24 está em tendência de baixa? Nítida tendência de baixa, forte tendência de baixa. Pelo menos por enquanto, a não ser que a partir daqui resolva despirocar para cima. BRPR3, BR Properties. Tá uma confusão do diabo. Você não vai entrar aqui. Pose 3. Tá em tendência de baixa? Tá. Tá subindo o candle aqui, ó. Mas a tendência dela é de baixa. E pode ser que ela venha na média, dê um sinal e o turbo marque e comece a cair de novo. Aqui o turbo marcou, caiu aqui 8%. A última vez que o turbo marcou foi aqui em cima. E ela caiu até aqui embaixo, 30%. Tá? Quem mais? E Duque
Está em tendência de baixa? Está em tendência de baixa. Grafisa, está em tendência de baixa? Está em tendência de baixa. Quem mais aqui? Cogna. Está em tendência de baixa? Putz. Simplesmente com um filtro, né? E a gente depois só reverteu os sinais, a gente já conseguiu destacar papéis de um lado da cerca, do outro lado da cerca, filho. Um para um lado, outro para o outro. É igual o Oceano Atlântico aí com o Oceano Pacífico, essas coisas aí não se misturam, tá? Porque na hora que estiver começando a se misturar, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Então, dentro da tendência, eu vou procurar os meus sinais de compra ou de venda. Eu vou procurar sinais de compra na minha tendência de alta e vou procurar sinais de venda na minha tendência de baixa. Simples assim. Então, primeiro passo, filtro, como eu mostrei, vocês podem só simplesmente copiar e colar, botar simplesmente aí, colocar. E depois, para facilitar, tá? Com a sugestão aí da Kelly, colocando aqui na grade de cotação, dessa maneira para conseguir enxergar direito, né? E aqui pode ser qualquer tipo. Vamos, por exemplo, pegar aqui só para a gente ter uma ideia, quer ver? Ó, dentro da... Deixa eu pegar aqui o meu gatilho amarelo, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Dentro da tendência de baixo eu não botei gatilho amarelo. Dentro da tendência de alta tem gatilho amarelo? É porque o gatilho vai funcionar mais em cima do remo. Pera aí, deixa eu pegar uma outra regra aqui. Eu tenho regra aqui, por exemplo, de média móvel. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu botei uma. Essa aqui é uma regra legal, tá? O difusor da média 9 com 21. Olha isso. Eu estou fazendo isso, não é para mostrar essas regras para vocês não, tá, gente? É simplesmente para mostrar para vocês que funciona com qualquer regra. Vocês podem ir lá, por exemplo, criar uma regrinha básica pelo editor de estratégia, tá? Qualquer tipo, médias móveis, CCI, High-Low, MACD, qualquer coisa que vocês quiserem criar lá dentro, né? E trazer para cá e colorir de acordo, tá certo? Uma das coisas, por exemplo, que eu acho interessante, que eu até vou mostrar para vocês bem rapidinho, tá? Então aqui, por exemplo, tem aqui o que eu chamo de difusor da média 21, 9, 21, tá? Que é uma regrinha que eu ainda estou testando. Mas deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Um dos problemas que eu vejo aqui na grade de cotação, deixa eu botar aqui o seguinte, por exemplo. Eu vou pela minha variação diária, tá? Vamos pegar aqui VEG. Na minha cotação diária, deixa eu ver se VEG é um bom exemplo. Deixa eu ver, é só para mostrar para vocês. Abertura. Não, ela caiu. O que vai acontecer aqui é o seguinte, nessa grade de cotação aqui, muitas vezes vocês vão ver aqui, por exemplo, quando vocês abrem o dia, muita gente faz isso e eu acho que faz errado. E que eu já fiz muito, tá? Eu não olho mais para a grade de cotação por isso, não para a maneira como ela está aqui, tá? Por quê? Por exemplo, aqui vocês vão filtrar aqui, ó, pela variação do dia. A VEG está caindo, a Alpa está caindo, a SUSE B3 está caindo, a Arezo está caindo. Eu acho que isso aqui pode ser uma boia. Eu queria pegar um que fosse contrário. Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer aqui. O que vai acontecer? Em muitos casos, índice é campeão para isso, tá? Se eu botar o índice agora, que vocês vão ver isso. Exatamente o que eu vou. Depois eu boto o índice aqui para ver. Vamos colocar o seguinte aqui. Ontem, tá? Meu gráfico fechou assim, ó. Com candle para baixo. Vou até botar menor um pouquinho, tá? Fechou assim, ó. Candlezinho para baixo. Tá? Então ele fecha aqui. É o fechamento do dia.
Olha só isso. É o fechamento de ontem, tá? Deixa eu botar aqui anterior. Aí quando chega hoje, início do pregão, mais ou menos, digamos, ele vem com gap de alta, um gapzinho, por exemplo, aqui assim, e ele abre aqui nessa linha aqui. Ele abriu aqui. Aí o que é ele vai abrir aqui? Deixa eu botar essa linha mais para cá. Ele abriu aqui. O que a minha grade de cotação está mostrando? A minha grade está mostrando aqui o seguinte, ó, esse ativo aqui, seja ele qual for, XYZ lá, ele está subindo. Ele está subindo 4%. Tá? Beleza. O que eles estão olhando? Eles estão olhando aqui a diferença. Tá mais fininho. Eles estão pegando a diferença entre esse fechamento até a abertura de hoje. Essa aqui é a abertura, tá? Abertura hoje. Então ele fechou aqui e abriu aqui com 4% de gap. Durante, às vezes, todo dia, eu tenho essa diferença aqui. Vou até fazer uma flechinha aqui, ó. Eu tenho essa diferença aqui, ó. Aqui é o 0 a 0. Aqui é meu ponto zero, é onde ele fica 0 a 0, tá? Ou que o pessoal não, na verdade, eu acho que quase praticamente todas as plataformas consideram isso, tá? Aqui é o meu zero do dia, o zero não é do dia, do percentual, tá? Ó. Aqui no fechamento é meu ponto zero. Já vou explicar para vocês vão entender certinho onde é que eu quero chegar com isso. Ele abre nesse ponto aqui, porém, ele faz às vezes um paviozinho para cima, e aí em seguida ele vem, cai. Aí depois ele vai fazer um outro candlezinho, e vem, cai. Ele vem e faz um outro candlezinho, e cai. Aí ele até tenta fazer um negocinho lá para cima, deixa um paviozinho, faz um outro candlezinho para baixo, paviozinho como sempre meu tá torto, tá? E continua caindo. E aí aqui ele já caiu mais ou menos, nessa metade aqui, vamos colocar aqui que ele tenha caído, só um exemplo, tá? Que até aqui ele caiu. Vamos botar em vermelho. Entre a abertura e o fechamento, nessa distância que eu tenho aqui, ele caiu aí menos 2%. Entre a abertura do dia, essa abertura aqui, tá? Deixa eu botar aí amarelo. Entre essa abertura e esse fechamento atual, que pode, digamos, fosse, só um exemplo, digamos, fosse lá para o meio-dia. Ele caiu nesse tempo aqui 2%. Porém, na minha grade de cotação, o que eu vou estar vendo? Menos 2%? Não. Eu vou estar vendo na grade de cotação isso aqui, ó. Que eu particularmente acho isso um absurdo, cara, tá? Ou pelo menos você deveria ter escolha para você colocar uma coisa ou outra. Ele vai estar mostrando o quê? Essa diferença entre o fechamento de ontem e esse fechamento atual. Então, mesmo com o meu ativo caindo 2%, ele vai estar mostrando na grade de cotação uma subida de 2%. O papel está caindo desde a abertura. Desde a abertura. E está mostrando que ele está positivo 2%, quando não. Ele não está positivo 2%. Pode estar aqui na maneira dos cafazentos, fechamento. Mas nesse caso, por exemplo, principalmente quando tem gap, porque se abrir aqui,
Beleza, se abrisse aqui em cima do fechamento no ponto zero e continuasse caindo, a gente ia ver o preço real. Mas ele abriu com um gap de alta, foi lá em cima, por menor que seja o gap, às vezes até aqui, ó, coladinho, essa abertura poderia muito bem até ser aqui, não precisaria nem ser com gap, ela poderia ser aqui, essa abertura poderia ser aqui, essa abertura poderia ser aqui, ele ia ficar me mostrando positivo com o papel vindo para baixo. E aí o que acontece? Você vai na grade de cotações, você clica aqui, ó, quero ver a variação, e aí ele vai te mostrar a variação do fechamento atual em relação ao fechamento de ontem. E aí você olha aqui e diz, ah, pô, mas peraí, ó, quer ver uma coisa aqui, ó, eu tenho só um exemplo, né, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, Goal aqui, ó, subindo 10%. Aí, mas aí você olha 10% do Goal e diz, bicho, peraí, eu entrei na abertura dessa porra aqui, eu tô com 3%. Da onde 10%? Aí você vai descobrir, por exemplo, eu não sei como é que tá o Goal, eu dei Goal aqui só como exemplo, de repente até tem. Ó, qual é a minha variação do dia de Goal, cara? Entre a abertura e o fechamento. 1,24% no gráfico diário. Ele até foi lá em cima, pegando 2,4. Ó, por que a minha grade de cotação então mostra Goal? É Goal 4, tô isso mesmo. Com 10%. Só se eu estiver doido aqui. Ah, não, 0,303%. 0,03%. Perdão, é 10, eu estou doido. Perdão, tá? Vamos pegar um outro aqui. É porque eu cliquei lá achando que era aqui. Peraí. Vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar a Rapvida aqui, ó. Ó, 1,86%. Variação do dia. Vamos pegar ela. Olha aqui onde é que foi o fechamento desse candle aqui. Olha um exemplo clássico aqui. No lado contrário. Eu não tenho meu fechamento aqui. No início do dia, o que aconteceu aqui? Ele me mostrou aqui, ó, a abertura foi aqui, ó. Entre esse espaço e esse espaço aqui, eu estava negativo. E na verdade a porra está subindo. Não está caindo, não está negativo. Entendeu onde é que eu quero chegar? Ele até chegou aqui, ó, fazer um paviozinho para cima, para baixo, perdão, e depois foi para cima, tá? E subiu o dia todo. E a abertura foi aqui, ó. Então se você pegar esse candle aqui, eu tenho a subida nele, desde a abertura, de 2,67%. Eu estou em Rapvida. 2,67%. E aqui na minha grade de cotação mostrando 1,86%. E aqui ainda estou pegando candles que estão subindo. Agora quando eu pego com gap e que ele cai, índice é famoso para fazer isso. Eu tenho que, deixa eu botar minha conta simulada só, porque eu estou montado em índice. Ah, essa porra aqui não tem conta simulada não, por aqui mesmo. O índice 20 no diário. Onde é que foi o fechamento desse candle aqui? O fechamento dele foi em 101,80 aqui. Aonde esse candle aqui nasceu? Ele começou a abertura dele em 100,395. O índice ficou o dia inteiro mostrando como se estivesse caindo, como se estivesse negativo. Quando na verdade o índice subiu. Qual é a variação do índice hoje? Ele abre aqui e fecha aqui. Então qual é a minha variação do índice nesse dia aqui? Essa porra está dando como 0,4%. 0,57%.
É a variação do dia, é o que me importa. É a abertura do dia e o fechamento do dia. O resto não me interessa. Eu estou fazendo day trade, não me interessa. Eu não quero saber se esse aqui fechou aqui, se fechou aqui, e esse abriu aqui, se fechou aqui, abriu aqui, e aí fala para mim que até aqui eu estou negativo. Estou negativo em relação ao fechamento de ontem. Eu não estou negativo no dia, não eu digo papel, que mostra a variação aí de menos 45 pontos. Quando na verdade ele subiu quantos pontos? Entre essa abertura só mais ou menos. Até aqui em cima, 665 pontos. Não estou nem contando máximas e mínimas não, abertura e fechamento, tá? A média de 600 e poucos pontos. E aqui ele me mostra menos 45 pontos. E aí você fica de olho na grade de cotação, isso te induz ao erro. Não é ao erro. Às vezes não deixa você ver coisas que estão acontecendo que são excelentes. Às vezes é o contrário, às vezes ele veio com um gap de baixo e aí começou a subir. Você nem presta atenção, às vezes você quer fazer sua compra, você não presta atenção porque na sua grade de cotações está mostrando vermelhinho lá, como queda, quando na verdade ele veio com um gap desse tamanho e ele está na maior força para cima, que você podia fazer altas compras buscando aí o fechamento de um gap, ou uma boa venda buscando o fechamento de gap, e você não tem por causa disso, tá? Então é só isso aqui que eu queria deixar aqui, explicar para vocês ficarem de olho. Então tudo isso, gente, são detalhezinhos, são coisinhas que vão somando, tá? Façam o screening de vocês, lá façam um filtro de vocês, coloquem a regra de coloração aqui para ficar fácil de visualizar, mas não esqueçam que isso aqui, o fato do número aqui tá vermelho, não é número que vocês querem ver. Vocês querem ver o quê? O turbo e na tendência que é tendência de alta. Se a tendência de alta estiver caindo, ótimo. Por quê? Porque você pode colocar alarmes de rompimento. Deixa eu pegar a Edge aqui para dar um exemplo. Cacete. Vamos lá. Vou pegar a Edge aqui para dar um exemplo. Ó. Uma boa tática, que é uma coisa que eu faço sempre, uma boa prática, eu coloco uma linhazinha de resistência aqui nesse pavio, clico botão direito, alarme de rompimento. A partir daqui isso me interessa, porque qualquer coisa chama atenção. Vou pegar aqui também nessa parte aqui, porque durante o dia ele vai me lembrando, ó, tem ED, hein? A gente tem a VEG, não é VEG? A gente tem VEG, hein? Eu tenho um outro aqui, ó, linhazinha de resistência aqui, se ele alcançar aqui ou se ele perder essa mínima, me interessa. Por quê? Quando chega amanhã, hoje não deu, hoje continuou caindo. Amanhã, digamos que esse candle aqui tenha vindo para baixo, tá? Digamos que eu tenha mais um candle de baixa aqui nesse ponto aqui, que ele faça isso aqui, ó, para baixo, deixou um paviozinho aqui, certo? O que eu venho e faço? Pego essa linha de resistência aqui, esse alarmezinho, e eu vou colocar aqui, ó. Aí depois, no outro dia, ele cai mais um candle, tá? Ó, ele cai mais um candlezinho para cá. Deixou o paviozinho aqui, Aí eu venho aqui e boto outro alarmezinho de rompimento aqui, ó. Eu estou numa tendência de alta com o meu candle caindo, e aí eu vou jogando na bundinha, tá? Que seria a máxima do candle que está caindo, eu vou jogando alarmes. Por quê? Assim que ele voltar, ele só vai pegar esse alarme aqui se romper essa máxima. Se romper essa máxima aqui, é muito provável que meu pullback feito aqui, tá? Ó. Então, se ele voltar a fazer isso aqui, rompeu aqui e me deu alarme nesse ponto aqui, é muito possível que isso aqui já esteja tenha terminado o pullback e ele esteja retomando a tendência de alta dele ou o caminho dele, tá? Que é muito normal numa tendência de alta, ele continua, a gente sabe que o gráfico não vai subir em linha reta, ele sobe, respira, sobe, respira, até que chega lá em cima, faz muita gente chama de ABCD, ABCs, cabal, tá? Que seria mais ou menos esse movimento aqui. E a partir daqui,
1, 2, 3, perdendo fundo, tá? E ele faz isso aqui dentro do movimento de alta, um pouquinho mais fundo, ou papel forte pra caramba. Pode ser que ele bata aqui, faça esse fundo duplo e volte a subir daqui, fazendo um novo pivô e retome a subida dele. E é isso que eu quero ver. Então, em papéis em tendência de alta, com o meu turbo para baixo, eu quero ficar de olho, tá? E vou traçando meus alarmes, porque provavelmente serão papéis que devem, em pouco tempo, me proporcionar excelentes entradas. Valeu? Cara, eu acho que é isso. Eu acho que eu não deixei nada para trás, tá? Então, Kelly, obrigado pela pergunta. Qualquer pessoa que tiver dúvidas com alguma coisa aí, fica à vontade, gente. Me manda mensagem pelo WhatsApp, manda mensagem pelo grupo, manda mensagem pelo Instagram. Vocês sabem que eu estou sempre junto, tá? Às vezes, dia ou outro, acontece, né, eu não consegui responder, mas vocês sabem que sempre que eu posso, eu tô ali respondendo. E a primeira oportunidade que eu tenho, eu entro, checo as mensagens e já saio respondendo todo mundo, tá? Porque a gente está aqui para isso, todo mundo, eu acho que está com o mesmo objetivo, que é o objetivo de ganhar dinheiro na bolsa. Valeu? Gente, brigadão, fiquem com Deus, tchau, tchau. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha saída. Feito, abraço, tchau, tchau.